Hoje o assunto para o seu comentário são as emendas suspensas por Dino. Asfalto, campos de futebol, drones, lanchas ou lancha e os estados mais beneficiados. Você tem esse raio-x para passar para os nossos ouvintes? Quais seriam os estados mais beneficiados pelas emendas, professor? Flávio, olha que interessante. No mês de dezembro, o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele travou 6,98 bi, mais 4,2 bi, mais 2,7 bi. Ele travou, Flávio Silva, quase 14 bilhões de reais em emendas por falta de transparência e por falta de critérios na distribuição. E aí a gente vai buscar as informações atentamente, vai buscar detalhar essas informações para mostrar para o ouvinte da Rádio Cidade que tem coisas assim que são absurdas, tem coisas que obviamente acabam sendo prejudicadas, coisas boas que acabam sendo prejudicadas pelo trabalho ruim dos outros, mas tem muita coisa realmente que precisa ser evitada no Brasil. Tem coisas de todo tipo, ó. Tem indicações na Câmara, foram 5.449 indicações dos parlamentares. É como, Flávio Silva, se cada um fizesse a indicação de 10 emendas, mais ou menos. São 513 deputados, 5.449 indicações, mais ou menos 10 emendas por deputado, na média. No Senado foram 2.445. O Senado tem 81 senadores, então seria um pouco mais, quase 30 emendas por cada senador. Tem emendas pequenininhas, por exemplo, tem uma emenda de R$961, feita por um deputado federal. Menos de R$1.000. Para custeio de um programa de atenção primária do SUS na cidade de Calçoene, no Amapá. Então, olha que interessante. A menor das emendas, R$961. Já a maior, Flávio, foi de 75 milhões para compra de máquinas, equipamentos e materiais para inclusão produtiva no estado de Alagoas. Mas olha que interessante isso. Não existe quantitativo. E nem existem os itens. Sim. Essa emenda é uma emenda genérica, do tipo, emenda para compra de máquinas, equipamentos e materiais para inclusão. Nada específico, né? E aí me diz, Flávio, como é que você tem a garantia do que vai ser comprado, em que quantidade, em qual valor? Então são distorções que precisam ser organizadas. A gente às vezes tem que esquecer um pouco essa pecha de direita e de esquerda. Eu tenho falado muito disso aqui. E tem que buscar situações que são positivas, são éticas, são coerentes e são legais. Não dá para admitir que uma emenda parlamentar de 75 milhões não tem o quantitativo e nem os itens que serão comprados. Você não sabe que se é um trator, uma patrola, se é uma fubica, né? Genérico, máquinas, equipamentos e materiais para inclusão. Minas Gerais, Flávio, foi o estado brasileiro que mais teve indicações, 639 milhões de reais. Já Brasília, o Distrito Federal, apareceu em último, com 46 milhões. Mesmo se comparado com estados que recebem mais verbas, por exemplo, Pernambuco recebeu 319 milhões. O estado mineiro ainda teria recebido quase o dobro das emendas que Pernambuco recebeu. Outro problema está exatamente nessa subjetividade das emendas. Como não há uma regra de padronização, alguns informam a quantidade de itens a se comprar e outros não. Há também formalizações de emendas para coisas do tipo obras. Sim. Mas não diz qual é a obra. Pavimentações, mas não diz qual é a pavimentação. Pode ser de asfalto, de paralelepípedo, de sextavada. Então, cara, tem que bloquear mesmo. Não tem jeito. Na agricultura foram 821 milhões bloqueados, na educação 906, na infraestrutura 2,2 bilhões, na mobilidade 1 bilhão, no saneamento 2 bilhões, na saúde 504 milhões, na segurança 246 milhões, no turismo 1,3 bilhões. Se a gente for pensar nas emendas por habitantes, ou seja, com dados do IBGE, 8 municípios com menos de 10 mil habitantes, Flávio, aparecem na lista dos que mais receberam emendas em relação ao tamanho da sua população. Vou dar um exemplo para você. Você já ouviu falar de Monte Oreb? Nunca ouvi falar. É um município na Paraíba. Aliás, Flávio. eu ouvi falar de Monte Oreb, Raul Borges, que era um centro de reabilitação no interior de Camboriú. Pois é, mas não é desse que a gente está falando. Não é desse. Essa é uma cidade na Paraíba, tá? Ela tem ela recebeu 11 milhões e meio certo. de reais. Uma boa grana. Uma boa grana, Flávio.
deu mais ou menos R$2.600 por habitante por essas emendas. Sim. A segunda que recebeu mais verba é a cidade de Feliz Deserto, no Alagoas. Nossa. O nome já diz tudo. Mas eles inventam cada nome também, o nome né? já diz. A cidade tem 3.900 pessoas. Sim. E recebeu em média R$2.400 por pessoa em emendas. Em terceiro aparece a cidade de Amapá, que está no estado do Amapá. Teve 14 milhões indicados, mais ou menos 1.800 por pessoa. Chama bastante atenção isso, Flávio, porque são municípios muito pequenos que receberam vultuosas quantias e com muitas das especificações, como eu falei para você agora há pouco, genéricas, absolutamente subjetivas. Dentro dessas áreas temáticas existem rúbricas específicas. Para quem trabalha no serviço público sabe o que é isso, né? A rúbrica é exatamente de onde vai sair a fonte de recursos para pagar determinada despesa. Só disso aí, só por falta de orientação em relação à rúbrica, são 2.200 bilhões bloqueados pelo Flávio Dino. Então, gente, não existe nessa hora aqui direita ou esquerda, né? Não tem que existir. O que existe é o dinheiro público, Nessa não é o hora dinheiro tem do que existir povo, o né? nosso dinheiro público, que infelizmente está sendo achincalhado por um monte de deputado e senador, que tenho certeza absoluta, a maioria, 90% deles, indicam pensando na eleição futura. Indicam pensando no apadrinhamento político, no aparelhamento do Estado, no dreno para favorecer Caixa 2, ou para daqui um pouco receber de volta numa campanha. E é isso aí, a gente não pode admitir.